Oi, Flor, Pai do Senhor, tudo bem? Ah, meu Pai, essas coisas, né? Só Jesus na nossa vida, né? Deus, ele é lindo demais. É muito importante, assim, que eu acredito nisso, né? Eu acho que é muito importante a gente respeitar o tempo, né? De cada um. A gente tem uma mania muito feia, nós como mulheres que lutamos pela restauração, né? Quando o marido volta pra a gente quer que ele esteja no mesmo degrau de relacionamento, de intimidade, de maturidade que a gente tá, né? A gente quer isso. Tipo, se a gente tá tocha com Jesus, aquela mulher profética, aquela mulher que abre o céu orando, adorando e tal. A gente quer que o marido esteja na mesma vibe. Só que a gente precisa entender que cada um tem um tempo, cada um vai ter o seu momento. E às vezes para nós, porque vou falar uma coisa para você, nós, assim, a nossa geração, né, é uma geração de mulheres líderes, de mulheres à frente do seu tempo, de mulheres que comandam departamentos, de mulheres que trabalham fora, de mulheres que são destaque nos seus trabalhos, nas suas atividades, de mulheres que comandam pessoas e tal. E a gente precisa ter muito cuidado, porque quando a gente chega em casa, a situação é outra. E se tratando de família, se tratando de reino de Deus, das coisas que Deus faz, a gente precisa entender que o nosso lugar não é de comando. O sacerdócio da casa não é nosso, o sacerdócio da casa é do homem. Isso Deus faz porque para que haja equilíbrio dentro do lar. Só que quando há esse tipo de situação que nós estamos vivendo, que é verdadeiramente a restauração, né? Quando o marido volta para casa, a gente precisa entender que o cara estava num pecado, o cara estava longe de Deus, o cara estava afastado das coisas que santificam, né? Isso não quer dizer que ele não tenha arrependido. Isso quer dizer que ele se perdeu no meio do caminho e perdeu um pouco da intimidade com Deus. É a mesma coisa, a gente tem uma amizade bem bacana, bem massa, bem unida, bem irmão, sabe? Aí de repente a gente faz uma grande caca, mas a gente faz uma grande besteira mesmo com essa pessoa. Essa pessoa pode até voltar a conversar com a gente, mas você concorda comigo que a amizade vai ter se abalado um pouquinho? Até que se retome o relacionamento, o tempo vai precisar ser trabalhado e principalmente as novas atitudes vão ter que ser inseridas dentro dessa relação para que volte de novo aquele bem-estar, né? Aquela comunhão que existia com aquela amizade, né? Assim, a mesma coisa no nosso relacionamento com Deus. A gente fica com muita vergonha do que fez perante Deus, então a gente vai ter que esperar um tempo. A gente vai ter que esperar um tempo até as coisas retomarem e até que essa pessoa ache o seu caminho. Olha como é que tá minha voz de manhã. Gente, tá um horror. Até que essa pessoa ache o seu caminho de volta, né? Para ter aquele relacionamento bem profundo com Deus, que é isso que muda tudo. É isso que nos muda, é esse relacionamento com Deus, é estar próximo de Deus, é estar verdadeiramente ligado na videira. Por enquanto, é como se essa pessoa, né, que foi pro pecado e tal, no caso seu marido, tivesse ali próximo à videira, ainda não enxertado na videira. Ele está próximo. Ele precisa encontrar o caminho para se enxertar e decidir se enxertá-la. Isso vai acontecer, Ana? Vai, continue orando, continue intercedendo, continue sendo um bom testemunho. Ele vai ver a sua tranquilidade, a sua paz, os frutos do seu relacionamento com Deus, e um dia ele vai entender que esse é o único caminho, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem ele, ninguém conhece ao Pai, a não ser por ele. Então ele vai se entregar, ele vai se render. Mas aí entra a paciência, entra a temperança, entra a tolerância,
entra o amor por essa ovelha que se desrasgou, né, se desvencilhou, se essa ovelha aí que saiu dos caminhos mesmo, né, essa ovelha perdida. E a gente pode até trazer o cenário do filho pródigo, né, para dentro da casa do pai. A gente vê o pai celebrando, fazendo uma festa, restaurando a identidade, né? Restaurando ali aqueles elementos que são inseridos no filho pródigo, o anel, as roupas, as sandálias, aquilo tudo tem um significado. O anel é a identidade, a sandália é verdadeiramente firmar os caminhos na palavra do Senhor, né? E a roupa quer dizer santidade. Você vê que Deus te restaura tudo, mas em nenhum momento nos mostra como que o filho se sentia de volta em casa. As pessoas estavam alegres, estavam celebrando, mas ninguém vê o coração dele. Às vezes ele estava, poxa, ele estava muito envergonhado, ele estava muito constrangido. E isso às vezes, não que o pai se distancie dele, mas ele se distancia do pai pela vergonha, entende? Então, o necessário quando você tem um homem, né, um marido que está voltando, né, para casa e você vê que ele está ainda com esse aspecto de vergonha na presença de Deus, o que que é o correto você fazer? É você orar para que Deus quebre essa vergonha, né? Para que ele receba esse amor de Deus, porque Deus está amando, ele está no caminho certo, ele voltou para casa, ele tem ido à igreja de vez em quando, mas isso precisa ser quebrado, porque às vezes a pessoa que foi, que vai embora, né? Ela tem essa vergonha, ela tem esse constrangimento, às vezes nem consegue orar. Acredita nisso? Seria bacana. Claro, se você vê abertura a respeito disso, você orar com teu esposo, né? Restituindo a ele a identidade, né? Proclamando ali que ele é amado de Deus, abraçando ele, fala, sinta o abraço do Espírito Santo de Deus, né? Eu aprendi muito com a Mônica, quando nós ainda tinha grupo de, de WhatsApp, né? O Encorajando Mulheres tinha um grupo de WhatsApp. Eu aprendi muito com a Mônica, que a Mônica sempre falava para as meninas assim: seja um instrumento de cura na vida do teu marido, né? A gente quer tudo prontinho, a gente quer tudo perfeito, né? A gente quer que ele volte pastor, né? A gente quer que ele volte ali, botando a mão nos enfermos e expulsando demônio. E não é bem assim. Existe um processo e a gente precisa sempre se lembrar disso. Por quê? Porque a gente, por causa da nossa natureza e por causa da modernidade, a gente quer tudo em fast food, bem pronto. Eu quero se pronto. E no reino de Deus nada está pronto. Eu não estou pronta ainda. Você não está pronta ainda para desfrutar as coisas que Deus tem para nós? Nós vamos ter que passar por um processo, nós vamos ter que passar por um aperfeiçoamento, a gente vai precisar de ajustes, nós vamos precisar enfrentar algumas adversidades para que seja promovido em nós maturidade. E aí, como é que fica? Hum? Como fica isso depois? Não é verdade? Então, assim, gata, eu vejo verdadeiramente que é esse momento em que nós estamos, né? Nós não, porque eu ainda não cheguei lá. Ora por mim. Mas em que você está, que verdadeiramente Deus quer te usar. Deus quer te fazer instrumento ali, né? Dentro da sua casa. Promova sempre palavras proféticas, né? Vigie sempre o que sai da tua boca. Não perca a paciência com aquele que ainda não encontrou o caminho. Seja paciente e respeite o processo do outro. Não dá uma de Espírito Santo, não, né? De exigir, não, se ele não quer ir na igreja, quer ficar assistindo um filme, deixa ele assistindo um filme, vai na igreja você. Entende? Não tem problema nenhum. O importante é que ele se sinta livre, né, para ser aquilo que ele tem que ser, porque ele não sabe, mas ele está no controle, ele está na palma da mão de Deus. Você coloca ele nessa palma da mão do grande oleiro. Ele não sabe, às vezes ele pensa que ele está por conta própria, mas ele não está.
Então você profeticamente precisa sempre colocar ele na palma da mão de Deus e dizer: Deus, faça conforme a tua vontade. E Deus vai fazer. E Deus vai conduzir, né? Ele vai conduzir. E não se entristeça só porque você está um pouco mais avançado do que ele no processo. Não deixa Satanás usar isso, porque eu tenho visto que muitos maridos têm voltado para dentro de casa, aí as mulheres falam assim: ele voltou na hora errada. Não existe hora errada para voltar, gente, pelo amor de Deus. Existe que você não está preparada para a volta. Por quê? Porque você não quer viver o processo. Porque você se recusa a respeitar o processo do outro. Você quer que ele esteja no mesmo patamar de intimidade e da sabedoria e do relacionamento com Deus que você. Só que você se esquece que ele estava no pecado e você estava buscando santidade. Quem está na frente nessa corrida? Você. Então você não pode exigir que alguém que não caminhou ainda com o mesmo tanto que você esteja pronto como você. Isso é uma guerra dentro da mente que você precisa vencer. Então você precisa colocar a verdade, né? Porque a verdade ela liberta, né? Você precisa colocar a verdade na mente. Olhar para seu marido e falar: cara, mas ele não caminhou igual a mim. Ele estava no pecado, eu estava na liberdade de Cristo. Olha a diferença. Quem vai correr mais, o preso ou o livre? Não é verdade? E você precisa olhar com o quê? Com compaixão, com amor, igual Jesus olhava para aqueles que não detinham a plenitude da sabedoria e da graça. Assim, e essa lotação de Espírito Santo que ele tinha. Porque ele era cheio de Deus. Ele era Deus. E as pessoas não eram. Então ele olhava com o quê? Com olhar de compaixão e misericórdia. Nós precisamos olhar também. Porque nós não somos Deus, mas nós somos cheios do Espírito dele. Então a gente está em grau de sabedoria maior. Então quem sabe mais se compadece de quem sabe menos. Quem tem mais dos dons espirituais se compadece de quem tem menos. Amém? Aí você vai ver que o negócio vai fluir. Tá bom, lindão? Não desanima não, Deus é com você. A paz.